Os 8 principais medos da rinoplastia. Eu sou a doutora Cláudia Ciuffi e hoje eu vou te contar os principais medos das pessoas que querem fazer rinoplastia. O medo número 1 é o medo da anestesia. Então eu posso dizer para você que antes da cirurgia a gente faz uma consulta com o anestesista. Nessa consulta você vai tirar todas as suas dúvidas. Mas hoje em dia a anestesia está muito mais segura, a anestesia tem um vasto arsenal de medicações e o anestesista fica o tempo todo do teu lado para te garantir uma melhor segurança no teu procedimento. O segundo medo é o medo de mudar muito e não se reconhecer. Isso eu posso te garantir que não vai acontecer. Por quê? Porque a cirurgia ela é feita com um planejamento e esse planejamento inclui a simulação. A simulação não é uma garantia de resultado, ela serve para alinhar o que você tem de expectativa com o que eu posso te oferecer na rinoplastia e também para saber se eu estou entendendo o que você não gosta no seu nariz e se eu estou conseguindo te explicar as limitações e as possibilidades da cirurgia. O terceiro medo é o medo de não respirar. Primeiro, logo após a cirurgia, porque o nariz vai estar entupido, e depois de não respirar bem após o procedimento. Eu posso te dizer que a rinoplastia, na verdade, ela é uma rinoceptoplastia. Não adianta a gente fazer um nariz bonito que não respire bem. Então, o objetivo da cirurgia, além de alcançar a parte estética, é com certeza melhorar a respiração. Mesmo em paciente que não tem problema para respirar, a gente olha e corrige algum possível desvio que possa vir atrapalhar depois. Até porque a gente precisa daquela cartilagem do septo para usar como enxertos na rinoplastia. Então, é para você respirar bem depois da rinoplastia. O principal objetivo da rinoplastia, além da parte estética, é você respirar bem e melhor após a cirurgia. Porém, na primeira semana vai ficar trancado o seu nariz, mas vai ficar trancado como se você tivesse uma gripe forte. Eu tenho certeza que todo mundo já teve uma gripe e sabe como é isso. É desagradável, irrita um pouco a garganta, é difícil dormir, mas é uma semana. Depois disso a sua respiração vai estar normal. O quarto medo é o medo de sentir muita dor no pós-operatório. Na verdade, eu posso te garantir que com 25 anos de rinoplastia, quase ninguém reclama de dor, é uma cirurgia que não dói. O que atrapalha é não respirar tão bem depois da cirurgia, porque o nariz incha por dentro. E outra coisa, quando a pessoa faz a retirada do enxerto, da cartilagem da costela ou da orelha, essas podem causar um pouco de desconforto, mas o nariz realmente não atrapalha e não dói. O desconforto após a retirada de enxerto na orelha, ele dura em média uma semana. E o desconforto da costela também. Na costela você vai ter assim um desconforto para se mexer, para virar na cama, é um pouquinho chato quando tosse, mas passa. E o da orelha, assim, você não pode apoiar a orelha porque realmente fica desconfortável. Mas isso depois de uma semana, geralmente ninguém reclama mais. O quinto medo é a necessidade de operar novamente. Então pode ser necessário fazer um retoque em casos de calo ósseo, de cicatrização que não evoluiu muito bem, né? E isso é feito após um ano da cirurgia. Pode acontecer e eu posso te dizer que em torno de 8 a 10% dos casos acontece. O sexto medo é o medo de ter que tirar a cartilagem costal para fazer alguma estruturação no nariz. Precisa com frequência porque geralmente é um paciente que já operou ou é uma pele muito grossa ou é um nariz que não está muito bem estruturado. Na verdade, o que acontece se a gente não fizer essa cirurgia com a cartilagem da costela? É que o nariz não vai ficar bom e não vai ter o suporte necessário. Então a gente precisa de uma cartilagem mais forte. Mas o que eu posso dizer para deixar vocês mais tranquilos é que na minha equipe eu sempre solicito um cirurgião torácico para fazer essa parte, porque é a área dele e ele está habituado. Então isso minimiza o risco de complicações e o risco de não ter uma cicatrização adequada nessa região. O sétimo medo é o medo de ter muito sangramento, tanto na cirurgia quanto no pós-operatório. Então, o que a gente faz? Antes da cirurgia a gente faz um preparo, deixa o teu nariz desinchado, sem crise de rinite, não pode operar com gripe para que você tenha a melhor cicatrização possível e que a tua cirurgia transcorra normalmente. Antes da cirurgia, deve ser evitadas medicações que a gente chama anticoagulantes, que elas afinam o sangue, tipo AS, aspirina,
anti-inflamatórios e alguns suplementos, tipo clorela, ginkgo biloba, porque isso pode causar mais sangramento antes da cirurgia. A arnica é uma medicação à parte, porque ela melhora a questão do hematoma, então eu gosto de usar no pós-operatório, mas antes da cirurgia ela também aumenta o sangramento, então não está indicado. Além disso, durante a cirurgia, o anestesista mantém a pressão arterial estável e a frequência cardíaca, isso também diminui o sangramento. Outra coisa que diminui o sangramento é a técnica cirúrgica. O cirurgião está no plano correto de dissecção e fazer os cortes nos locais certos. Isso ajuda a não ter sangramentos além do esperado nessa cirurgia. Mas principalmente a sua parte é importante, você no pós-operatório seguir as recomendações. Não pode assoar o nariz, não pode fazer esforço físico por 20 dias, porque senão vai ter sangramento. Às vezes os sangramentos são grandes que a gente tem que voltar para o hospital, para o centro cirúrgico para cauterizar. A alimentação também, nos 2-3 primeiros dias após a cirurgia, evite coisas muito quentes e que façam um esforço mastigatório muito grande, porque isso faz vasodilatação e pode fazer sangramento. Cigarro e bebida alcoólica também não é bom, nem antes e nem depois da cirurgia. Quando a pessoa fuma, a gente pede para parar pelo menos 15 dias antes e 15 dias depois. O 8º medo é o medo da necrose e pode acontecer. Não é, graças a Deus, muito frequente, mas acontece principalmente em quem já operou muitas vezes, porque ao contrário do que se pensa, que a rinoplastia vai ficando cada vez mais perfeito, o nariz, não. Cada cirurgia vai aumentando a cicatriz, vai diminuindo a circulação e o risco de fibrose e também de necrose é maior a cada cirurgia. Numa cirurgia secundária, terciária, quaternária, a gente já tem uma pele menos elástica pela fibrose e tem a circulação prejudicada por conta dessa fibrose também e de cirurgias anteriores. Então, assim, vai colocar enxerto, né? Tem que ter uma circulação ali. Para isso, a gente consegue melhorar isso fazendo o IPRF, que é aquele sangue que tira do paciente na hora da cirurgia, centrifuga e usa o sorinho, que é rico em fator de crescimento e fator de coagulação e cicatrização, que ajuda na cicatrização no pós-operatório. Além disso, a sua parte também é fundamental. Limpeza, lavagem, ficar de olho se está muito vermelho, se está doendo, nada disso é normal. Se algum pontinho abriu. As infecções, elas também podem gerar necrose. Então a gente tem que cuidar, usar os antibióticos, as pomadas, fazer limpeza, lavagem. E o curativo tem que estar sempre bem sequinho, tem que estar cicatrizando bem. Se você vê que está inchado, com cheiro ruim, secreção, tem que vir porque não está normal. Existe o risco da necrose. Felizmente não é comum, mas pode acontecer, acho que em 1%, 2% dos casos. Mas tem que ter essa conscientização, né, de não fazer cirurgia desnecessária, de fazer com cirurgião experiente, em local apropriado, que seja um ambiente hospitalar, onde tudo é esterilizado. E além disso, o importante também é ter um acompanhamento bem próximo no pós-operatório, principalmente imediato, e ficar de olho em casa. Se doer, se tiver cheiro ruim, secreção, qualquer coisa, volta que a gente tem que reavaliar. Você gostou desse conteúdo? Então dá um like, clica aqui, se inscreve no meu canal. E também me segue lá no Instagram, Rinoplastia Cláudia Ciufi. Toda semana tem conteúdo bem interessante sobre rinoplastia.